Olá, igreja, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Alcance Online. E esse mês a gente está com uma programação muito especial. Nós convidamos alguns pastores para estar compartilhando da palavra do Senhor, porque nós cremos que será algo especial da parte de Deus para as nossas vidas. Então eu já quero te incentivar a você pegar esse link e compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque eu creio que Deus quer falar não somente ao seu coração, mas com o coração das pessoas que fazem parte do teu ciclo social de amizade. Então compartilhe essa palavra. Estará conosco o pastor Ney agora, compartilhando uma palavra aos nossos corações, pastor Ney da Alcance de Irati, e eu creio que essa palavra vai ser rema para as nossas vidas. Então compartilhe esse link com alguém. E eu também gostaria, nesse tempo, de te incentivar a você estar fazendo as suas ofertas. Você pode fazer a sua oferta de maneira online. As contas e o Pix da igreja está aparecendo agora na sua tela. Então não deixe de contribuir, de colaborar para aquilo que Deus está construindo aqui nessa terra. E Deus quer usar as nossas vidas para construir coisas valiosas aqui nessa terra. Através da sua oferta, através da sua contribuição, nós podemos realmente espalhar o Evangelho de várias formas. Por exemplo, hoje, para a transmissão online há um custo. E esse custo, ele é pago, ele é custeado pela sua generosidade. Então, não fique de fora, deixe que Deus abençoe a sua vida e você possa fazer a sua oferta. Amém? Eu gostaria de orar então, e logo após a oração nós vamos para o momento da palavra. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Senhor, em todo o tempo. Eu te peço, Pai, que essa mensagem, ela alcance, Senhor, muitas vidas sejam abençoadas, transformadas, renovadas no Senhor. Pessoas entregues, Senhor, a sua vida a Ti, reconhecendo que o Senhor é Senhor de tudo, e que, Senhor, a Tua vontade seja estabelecida em cada lar, em cada casa. A minha oração é, Espírito Santo, que o Senhor derrame da Tua paz, do Teu amor. Usa, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada, para que ela venha tocar e transformar corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe e compartilhe essa mensagem. Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui com vocês, desfrutando desse tempo precioso e podendo ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Ney, sou pastor lá da Alcance de Irati, e é um prazer muito grande servir vocês. Então, eu queria logo já começar lendo a palavra de Deus, o texto que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, a partir do 41, que diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, e nada há lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Pai, oramos em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo, obrigado por compartilhar a Tua palavra, que ela possa produzir em nossos corações todo o intento do seu coração. Tens uma promessa na Tua palavra, ela não volta vazia sem antes cumprir o Teu propósito, que ela cumpra hoje em nós o Teu propósito, que é maior do que tudo aquilo que podemos ministrar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de participar dessa comunhão, desse lugar tão lindo, Pai, de comunhão. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em Teu nome. Amém e amém.
Queridos, né, durante a nossa vida nós experimentamos vários insights aí, sabe aquela, né, compreensão súbita, alguma coisa, né, ou determinada situação que às vezes nos acontece, isso é um insight, né, é um início, é uma partida ali. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma ideia, uma impressão, é um discernimento que passa na nossa mente, né, quando nós às vezes estamos lendo a palavra de Deus, um vislumbre, né, uma palavra de conhecimento, às vezes um sonho, né, que a gente tem da parte de Deus, uma profecia. São tantas, né, as formas de Deus falar conosco. O que precisamos é estar, então, para que isso se torne o início, a partida de alguma coisa, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. E assim, quando aquele pequeno sinal, aquele insight chegar, pode ser sim o início na nossa vida, o início de muitas águas, né? A Bíblia, ela está repleta aí de fatos, né, que podem comprovar como Deus faz para nos incluir nas suas intervenções na terra. E ele fez assim, né, com Abraão, ele fez assim com Jacó, fez com José, ele fez com Maria. Queridos, eu fico imaginando, né, Deus plantou no coração de Maria a ideia de ser a mãe do Salvador. Houve ali o início, um start ali, um insight no coração de Maria, e porque ela estava conectada à vontade de Deus, né, ela pôde então entender que ali se iniciara, né, talvez aí, ou não, talvez não, com certeza, o maior e mais maravilhoso plano para a humanidade. Ainda, né, que ela tivesse que enfrentar tudo que ela enfrentou. Né, como Abraão, né, ele fez de uma forma diferente, usando, né, a sua criação ali para ilustrar o que ele pretendia fazer a partir dele, né? Gênesis no capítulo 15, versículo 5 diz: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e quantas estrelas se é que podes, e prometeu: será assim a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, naquele momento, Deus, ele estava gerando no coração de Abraão um vislumbre, né, fazendo com que ele sonhasse, acordado, assim como faz com a gente de vez em quando, né? Mas um detalhe dessa passagem me chama a atenção. Para mim, é mais, né, do que uma instrução ali detalhada de fatos, né? É o fato de Deus ter chamado Abraão para fora da tenda, né? Você poderia dizer, é óbvio, né? De dentro da tenda, como Abraão poderia ver o céu? Sim, pode ser, né? Eu concordo com isso. Porém, assim como Abraão saiu da terra, né, do meio dos seus parentes, ele partiu, né, sem saber para onde ia. Tendo ali somente uma palavra de Deus, Deus poderia do mesmo jeito, do mesmo modo, né, somente ter dito para ele o que ele pretendia, não precisaria mostrar nada, ele teria também essa mesma fé. Não seria então, né, eu pergunto, essa tenda, um lugar, né, restrito demais para que Abraão pudesse ver, né, as coisas maiores, as coisas infinitamente maiores do que Deus, né, queria mostrar para ele, né, essas coisas grandes que Deus queria mostrar, e ele usou as estrelas que não o possibilitaria ver ali de dentro da tenda. E eu fico pensando se por muitas vezes, será que a nossa tenda não nos impede de ver, né, as coisas maiores que Deus deseja ou queria, né, que nós fizéssemos naquele deserto, né? Certamente dentro, né, daquela tenda, no frio, né, da noite, porque era noite, óbvio, era muito mais confortável, era muito mais seguro permanecer ali no interior daquela tenda. Talvez Deus queira nos dizer que é hora de a gente sair dessas linhas, né, limitadoras da nossa tenda e ir para fora, para a gente contemplar aí as coisas grandes, as coisas maiores que Deus, ele quer para nós. Deus tem ampliado, e eu louvo a Deus por isso, né? Os anos passam, a gente vai ficando mais velho, né? A exemplo do próprio Abraão, a gente, né, tem essa tendência de a visão natural ela ficar mais escurecida, você perdeu, né, um pouco mais da sua dimensão de visão, mas Deus tem ampliado a minha visão, não somente a minha, mas há um consenso, né, na liderança da igreja, né, para esses novos tempos que eu tenho falado muito na igreja,
igreja, né? Chegou a hora da gente romper os limites e ver, né? Olhar para mais longe, talvez ainda uma nuvem, quem sabe aí do tamanho da mão de um homem, mas que trará uma grande chuva, como nós vemos aqui no texto, né? Águas que vão saciar e águas que recompensarão, talvez aí, por tudo que nós passamos nesses últimos 2 anos, quem sabe, um tempo de sequidão, né? Então, Deus restituirá, eu creio, aquilo que foi perdido, e Ele vai trazer novas conquistas para nós, do seu reino, para as nossas vidas. Deus quer nos impulsionar para novos horizontes, né? E foi o que Deus sempre fez, é o que Deus quer fazer através de nós. Davi, né, para ser esse grande rei que ele foi, ele precisou sair ali de trás, né, daquele curral das ovelhas e vislumbrar o que Deus o chamou para ser o maior rei de Israel, né, que ele foi um homem, né, segundo o coração de Deus. Jacó também, né, após ele ter tido aquele sonho da parte de Deus, toda a sua história foi restabelecida. Em Gênesis, no capítulo 28, a partir do 10, nós lemos, né? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre sua cabeceira, e deitou naquele lugar. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque, e essa terra em que você está deitado, eu te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis, né, que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que você for, eu farei tomar a essa terra, porque não te deixarei, né, até que haja feito o que eu tenho dito. Então acordado, pois Jacó do seu sono diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, e temeu e disse: quão terrível é esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Uau, querido, que tremenda isso aqui, né? Que tremenda essa manifestação da vontade de Deus. Eu pergunto, precisava, né, tudo isso? Não bastava Deus falar com ele sem toda essa visão, sem mostrar tudo isso? Obviamente que precisava, senão Deus não teria feito, né? O que eu entendo, novamente, nós vemos Deus direcionando o homem a olhar para o céu, né? Davi disse assim: eu elevo os meus olhos para o monte. Por quê? Porque ele sabia que é do alto que vem o socorro, é do alto que vem as coisas melhores, as melhores decisões, né, a ser tomada, ela vem do alto. As coisas mais preciosas que nós podemos ter aqui na terra precisam primeiro ser vistas no céu, né? Então toda vontade terrena que não tem conexão com o céu, ela é meramente humana, e a tendência é que isso desfaleça. Jesus ensinou a orar assim, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita onde? Como ela é feita lá no céu. Sabe, queridos, Deus, Ele vai usar, né, o lugar e o que você tem à disposição naquele lugar para começar algo novo, né? Ou quem sabe um recomeço. Talvez muitos estão precisando de um recomeço, né? Alguns vão começar, alguns precisam retomar, uma retomada na vida. Jacó, ele estava retomando, né? Jacó, ele tinha, né, naquele lugar o quê? Muitas pedras. Então ele usou uma daquelas pedras de travesseiro e ele deitou sobre as outras, né? Era o que ele tinha. Agora eu te pergunto, né? Assim como Jacó, será que você é capaz de descansar sobre esses desconfortos que às vezes, né, estão cercando a nossa vida hoje? Talvez o seu momento hoje não está muito bom, mas você é capaz de descansar, assim como Jacó, né, colocou sua cabeça numa pedra? E eu acredito que não, né, que ele é muito ruim, né? Pedra de travesseiro é ruim, né? E cama de pedra ainda é pior ainda, né? Mas quem sabe, talvez
o sonho, né, que Deus quer renovar, o sonho que Deus quer nos dar, as promessas que Ele quer renovar na nossa vida, está na confiança, né, de que eu posso descansar, mesmo nas situações mais desconfortáveis. Quem sabe, assim como Jacó, né, nós também estamos deitados sobre a nossa promessa. Né? O 13, na parte B, diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Olha, na terra em que você está deitado, eu te darei, a ti e a tua semente. Essa promessa já havia sido, ele conhecia essa promessa. Então, isso vale, querido, para nós, nas todas as áreas da nossa vida. Isso vale para a nossa área familiar, vale para o nosso trabalho, para a nossa empresa, vale para o nosso ministério, para a igreja, vale para a nossa cidade. Então, ao invés de reclamar, que nós possamos olhar ao nosso entorno e encontrar ali algo que nós podemos recostar a cabeça, ainda, né, que seja um tanto desconfortável, nós possamos descansar, confiando que a partir daquela visão, daquele insight, Deus vai fazer milagres maiores e melhores ainda. E vamos voltar ao texto aí então de 1 Reis capítulo 18, e a gente vai observar 3 atitudes na vida de Elias que trouxe mais uma vez essa manifestação do poder de Deus. A primeira que nós vemos, Elias, ele cultivou o quê? Um ambiente de fé. Um ambiente de fé. Então a gente nota que Elias gera esse milagre antes mesmo dele orar para chover. O milagre já tinha sido gerado no seu interior. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma chuva muito pesada. Ele não só acreditava que era uma chuva, mas era uma chuva pesada. E eu pergunto para você, querido, que sons têm ecoado mais alto nos seus ouvidos? Que sons, né, que tem movido as suas atitudes de fé? Quais são os sons que você tem ouvido que te leva a crer em algo maior e melhor? Porque alguns sons, querido, eles têm sim alguns ruídos, ele tem o poder de produzir declarações negativas na nossa vida. Elias, ele nem tinha orado para chover, mas ele já tinha ouvido o barulho de uma chuva pesada. Elias estava ali sob o impacto, querido, do fato que tinha acontecido, dos milagres que tinha, né, acontecido um pouco antes. Quais? Aqueles outros milagres que Deus já tinha feito, desbaratando aqueles 450 profetas de Baal. Querido, nossa vida, pode acreditar, nossa vida é um milagre em andamento. A nossa vida é um milagre constante. Em todo o tempo, nós estamos vivendo milagres e mais milagres, querido. Se a gente conseguir contemplar essa realidade, então nós começaremos a ouvir o som dos próximos milagres. Um milagre, ele chama outro milagre, assim como um abismo chama outro abismo, um milagre chama outro milagre. Você quer ver? Começa a orar. Quando você começar a ver pessoas sendo curadas, manifestação de Deus, você vai começar a orar e vai ver mais ainda e mais ainda. Elias, querido, certamente ele estava cansado, Elias estava exausto, né? Porque nos capítulos seguintes, isso fica muito claro, porém, todo o desgaste na vida dele não foi suficiente para que Elias não orasse para que algo tão necessário para aquela ocasião acontecesse, ou seja, a chuva. Há momentos, querido, que nós estamos esgotados, porém, a nossa fé não pode estar, eu preciso declará-la, eu preciso, né, colocar em prática, eu preciso acreditar para que aquilo que é necessário na minha vida, no meu contexto, venha acontecer. E é aí, querido, que o fraco, né, precisa dizer, né, sou forte, está lá em Joel 3,10, né, e então, assim, removido o problema, a gente precisa então buscar a solução. Qual era, né, no caso aqui de Elias, qual era o maior problema naquela situação de Elias? Era a falta de chuva? Se a tua resposta foi sim, não era, né? Era a incredulidade, era a idolatria do povo. Sabe, querido, às vezes nós não entramos nas próximas etapas de milagres porque há desvios de princípios na nossa vida. Deus, ele não mostrará sinais se não houver altar na nossa vida. Depois da reconstrução do altar, né, posto ali o holocausto, isto é, cultivar um ambiente de fé, então caiu
fogo dos céus. E eu diria que nós estamos restaurando os nossos altares, então fiquemos atentos, querido, ao som da chuva, né? Ela está chegando, ela é pesada, ela é abundante, eu creio, amém? Segundo, né, mesmo já ouvindo o barulho da chuva, Elias, ele foi orar para chover, né? Mesmo já ouvindo o barulho, ele não cessou de orar. A certeza da chuva já era tal que Elias, né, ele pediu a Acabe que ele fosse para casa, vai correndo embora para sua casa, vai se abrigar, né? Ele fez isso antes que começasse a chover, e isso fez com que ele orasse ainda mais. Quer dizer, ele adiantou, ele disse, ó, uma vez na África eu tive essa experiência, eu profetizei num lugar que não chovia há meses, e eu disse, pessoal, vai embora que vai chover muito. Eu fiquei crendo, gente, não tinha nuvem, não tinha absolutamente, um dia com mais tempo eu conto esse milagre, não tinha nada disso, mas... né, e eu continuei crendo, continuei orando, e certamente choveu, e choveu muito naquele lugar, depois de mais de 3 meses, sem um pingo, né, de água ali naquele lugar. Então, mesmo antes, querido, de você ver o seu milagre completo, continue orando, não desanima, e isso fez com que ele orasse ainda mais, 7 vezes a Bíblia diz que ele orou, né? O interessante é que o barulho, né, daquela chuva, né, que Elias ouvia, existia sem nenhuma nuvem no céu, né? Barulho, né, de chuva sem nuvem, nuvens físicas, né? Porque nuvens de fé, aquele céu com certeza já estava cheio, assim como ele viu não só nuvens, mas ele viu outras coisas também. Hebreus 11:1 diz que ora sem fé, a fé, né, é a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então a chuva, ela já existia na fé de Elias. Será que, né, o fato dele orar 7 vezes, né, não seria para ensinar o seu aluno, para levar fé ao seu aluno, ensinar ele, ao seu aluno, né, profeta, para que ele pudesse também ouvir e ter aquela fé de Elias? Às vezes Deus quer que nós oremos mais, né, para que outros possam ver, nossos discípulos, né, nossas ovelhas possam ver sua manifestação e possam acreditar que Ele existe e que Ele ouve e que Ele é um Deus galardoador, que Ele é um Deus abençoador, né? Querido, eu tenho muitos testemunhos de chuva, né? Eu tenho algo com a chuva, é muito bonito, mas numa outra ocasião. Então, cada vez que Elias orava, ele pedia que o seu aluno discípulo orasse, né? Ele pudesse olhar ali, ver se havia algum sinal de chuva. E isso repetiu por 7 vezes até que ele viu um sinal. O importante, querido, é não desistir, mas é incentivar também os nossos discípulos, né, trabalhar para que a fé deles seja aumentada. E aqui, né, eu confirmo esse pensamento. Na sétima vez, né, o seu moço viu um sinal. Ele diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E é aqui que eu quero chegar com você. Não é o tamanho da nuvem, né? Não é, e nem é o tamanho do sinal, mas é o tamanho da fé. É o tamanho da fé. Jesus diz que se ela for, né, como um grão de mostarda, já é o suficiente para um grande mover de Deus. Jesus disse isso. Agora, olhando, né, os sinais que estão acontecendo ao seu redor hoje, eu te pergunto, que declaração de fé você tem feito? Vai chover? Estou convicto que vai chover? Ou pelo tamanho da nuvem, não tem cara, né, de que vai cair água nenhuma? Sabe, queridos, quando nós não estamos ligados ao que Deus está dizendo, nós nos esvaziamos de fé. Ficamos vazios. Quando não conseguimos ver o mover de Deus, não vemos nada, a nossa fé vai se esvaziando. Só consegue ver os pequenos movimentos de Deus aqueles que estão conectados a um espírito de fé. O texto diz que enquanto Elias falava com Acabe, né, nuvens escuras começaram a aparecer, né, e o vento das chuvas sopraram do mar e começou a chover forte. Eu gosto desse texto. Começou
começou a chover forte. Parece que Deus gosta de quando Ele vem, Ele gosta de fazer forte, deixa claro, né? O ambiente é inundado ali pela clareza de que é Deus que está fazendo. Vai contra toda a expectativa, toda a perspectiva, só vai de encontro com a fé. Você pode ouvir, querido, o som das chuvas que estão por vir. Eu te pergunto, antes mesmo, né, de sermos específicos em nossas, né, orações ainda hoje, será que, né, como aquele povo estavam precisando de chuva, será que nós, nas nossas necessidades, estamos com essa mesma experiência? Nós estamos, querido, precisando, né, viver um novo tempo de Deus, e já foi dada a largada. Eu creio, amém? Eu já ouço o som das mudanças, eu ouço o som das coisas novas, da abundante chuva. Agora é só orarmos, que certamente tudo se manifestará. E se porventura, né, houver alguns, né, com dificuldade de crer, vamos clamar, assim como esse moço de Elias, até que eles vejam essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o tempo. E Satanás, ele quer nos parar, mas nós vamos expor, né, as suas obras malignas e confrontá-las com o poder de Deus, assim como fez Elias, né? Tiago fala algo interessante sobre Elias, diz que ele era homem semelhante a nós, né? Sujeito aos mesmos sentimentos, está lá no capítulo 5:17. Por isso, irmão, não pense, não subjugue, não pense que você é menos do que Elias, não pense que ele era melhor, um homem, uma mulher, um homem melhor do que você. O que diferencia, né, das pessoas da sua época é algo, né, que está acessível a cada um de nós, ou seja, a fé. Era isso que o diferenciava dos demais. A fé, né, que é um dom de Deus, é a disposição, né, de servi-lo, ainda que tudo possa dar errado. Então, após aqueles 3 anos e meio de seca, Elias, ele apresenta Acabe firme e decidido, na certeza de que Deus estava com ele, né, naquela missão. O mesmo Deus, eu afirmo com você, está conosco ainda hoje, né? E quando ele viu Elias, quando Acabe viu Elias, ele diz: é você mesmo, o perturbador de Israel, né? Que esses mesmos demônios possam dizer sobre nós: são vocês, né, os perturbadores aí de Pinhais, são vocês os perturbadores de Curitiba, são vocês. Aí você vai dizer: não, essa nossa resposta não, nós só estamos estabelecendo o reino de Deus sobre essa cidade. Então hoje, queridos, como Elias, né, o limite, né, entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e aqueles que adoram os falsos deuses na sociedade moderna, isso, querido, a gente pode observar, isso é muito nítido. Então Deus convida cada um de nós para fazer parte de um povo santo, né? Um povo que se submete e serve a Deus e que combate o pecado de frente com o poder do Espírito Santo. Então ele chama você e a mim, nos chama para participar de um movimento que se levante nesse mesmo espírito de Elias para opor-se ao mundo, né? Então a mesma pergunta Deus nos faz hoje: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Então, Deus, ele continua nos chamando, eu e você, para pregar as verdades, as boas novas de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, e Ele foi preparar um lugar, e breve, né, Ele voltará para nos buscar, conforme o Evangelho de João no capítulo 14. Então Ele nos chama a um despertamento, onde, né, seguir e servir já não pode ser mais para nós uma opção, mas a razão da nossa existência. Eu pergunto a vocês agora, queridos, quem está vendo essa pequena nuvem, né, mas que traz uma abundante chuva, né? Quem está vendo, talvez ainda pequeno, por menor que seja, mas é um mover de Deus que te impulsiona a orar para que esse mover aumente, porque se você estiver ouvindo, ainda que seja um pequeno sinal,
pode ter certeza que já é o som de uma abundante chuva. Então nós vamos orar e crer, querido, que esses pequenos sinais, elas só são insights na nossa mente, são insights para o nosso encorajamento para ver as coisas grandes, as coisas maravilhosas que Deus quer nos mostrar, que Deus quer operar nesse mundo para que o reino dele possa crescer, para que ele possa ser notado, para que ele possa ser visto, percebido no nosso mundo tão conturbado, nessa mesma situação onde Elias esteve presente. O mundo não estava diferente do que está hoje, mas ele se colocou ali, né, como um homem de fé, disposto a experimentar um novo de Deus, um tempo novo. Então ele chamou a responsabilidade, ali ele profetizou, orou para que, né, aquela palavra se tornasse realidade. E aquilo que começou, né, com barulho de chuva, se transformou numa pequena nuvem que depois desabou num grande aguaceiro. É isso que Deus quer fazer, só o início de grandes coisas. Eu quero orar e te abençoar para que você tome posse, e quando você tiver um sonho, um insight, quando você tiver uma percepção no seu espírito, quando algo, né, estiver fervendo ali no seu coração, né, quando a sua mente estiver tomada por um pensamento que está de acordo com a palavra, você possa acreditar e orar. E quando isso começar a acontecer, não para, ore mais intensivamente, porque coisas maiores vão acontecer ainda através do seu levantar, do seu movimento de oração e de fé. Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua fé na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu ministério, na igreja, aonde você estiver. Basta você se levantar com fé, orar. E assim, aqueles que estão próximos de você, assim como foi esse moço de Elias, também vai ser encorajado na sua fé, ou no mínimo terá a mesma experiência de uma forma muito poderosa. Então eu quero orar e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, declaro a minha alegria de poder compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Ô Pai, que essa intensidade, desde o dia que o Senhor ministrou essa palavra em meu coração, que ela veio, Pai, para gerar em nós Pai, uma crença maior, uma fé mais absoluta, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer, possa tomar conta de cada mente, cada coração. E o Teu nome, Pai, acima de tudo, o Teu reino seja engrandecido, Pai. Faça sim, Pai, nos olhar para o céu, contar as estrelas. Faça, Pai, nos olhar para aquilo, Pai, que consideramos impossibilidades e às vezes é até mesmo, mas o Senhor quer nos levar a esse nível de fé, de tocar o impossível, de mover o impossível, para que a Tua glória seja manifestada, para que o Seu nome, para que o Senhor, Pai, possa vir e brilhar com a Sua luz, para que o Senhor possa consumir, Pai, esses sacrifícios de oração, de fé, e, Pai, glorificar e implantar o Seu reino através de nós e em nós. É a nossa oração e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te abençoo, fique na paz. Aleluia.